Aleluia, glória a Deus, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Mais uma vez a serva entrando aqui com muita alegria no coração para trazer a palavra, segundo o coração de Deus ao coração dos meus irmãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, toda honra e toda glória dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Deus seja louvado, glorificado por este momento, por esta hora. Ele agraciou nós com a palavra do Senhor, nesse dia chamado hoje, em nome de Jesus. Vamos aí, na mesma fé, na mesma concordância, nesta noite. Eu não sei que hora que você vai assistir, mas a hora que você vai assistir é válido, em nome do Senhor Jesus. Vamos entrar com muita alegria no coração para receber a palavra gloriosa do Senhor. Que a palavra do Senhor é viva, vida e eficaz, em nome de Jesus. Se você crê, se você acredita, ela liberta, ela cura, ela sara, ela traz sabedoria, ela traz inteligência, ela traz renovo e grandes coisas. Quando você dá atenção e prioridade para a palavra do Senhor, não tem como dar errado, meus irmãos. Tudo vai dar certo na sua vida, porque você está em comunhão com Deus, com a palavra dele, em obediência. Tudo porque você está aprendendo, porque você não vai fazer errado, você vai fazer o certo, porque a palavra ensina, exorta, em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, entre com alegria, deixando o seu like. Você que é inscrito, Deus abençoe. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva. Vamos no ID, na mesma fé, na mesma concordância e sagrado coração de Deus, amém? Deus seja louvado por esta hora, por esse momento. Vamos orar ao Pai Nosso para começar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu o reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém? Amém e amém. Vamos aí para a palavra do Senhor, que é viva e eficaz aos nossos corações. Amém? Vamos prestar atenção, porque a palavra vai falar com todos nós, em nome de Jesus. Não importa a sua religião, a serva está cansada de falar. Se você é espírita, se você é católico, se você tem outras religiões, se você é crente, se você é cristão, não faça acepção de pessoa. Todos vocês que estão aí assistindo este canal e você enviar para qualquer pessoa, eu vou orar pela sua vida. Amém? Seja abençoado, porque você deu crédito para a palavra do Senhor. Amém? Vamos hoje nós vamos para, em nome de Jesus, Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. E o refrão da palavra vai falar assim: Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Vamos falar mais um pouquinho dele? Desse poderio, desse nome grandioso, desse nome vitorioso. Glória a Deus. Vamos falar de Jesus? É o que eu sei fazer na minha vida, é falar dos feitos, das maravilhas dele, do nome glorioso, do sangue glorioso. Porque ele me trouxe a vida, ele me trouxe à tona. Glória a Deus. Ele me salvou, ele me curou, ele me libertou, ele salvou minha família, ele curou a minha família. Eu sou testemunha. Eu já contei tantos testemunhos nesse canal, meus irmãos. Para vocês que estão chegando novos aí, que não sabem ainda, eu já contei tanto testemunho. Deus já me curou várias vezes. Deus já curou meu coração, trocou o meu coração por um novo. Já me aumentou 15 anos a mais para mim viver, fazendo a obra dele. Deus já curou o meu rosto, já curou o meu pé. Deus já curou meu corpo de uma alergia que eu tinha, que ele me mandou para uma cidade que era muito quente, de São Paulo. Para essa cidade que eu vim, que era muito quente. Eu tive uma alergia no meu corpo. Foi muito difícil para mim conviver nessa cidade. Mas olha como o Senhor traz a prova. Ele trouxe para cá, ele sabia o que ia acontecer, mas ele me curou. Eu fui nos médicos 2 vezes, mas não tinha remédio para curar. Mas Jesus me curou. Foi ele que me curou. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho as marcas no meu corpo até hoje, dessa alergia que me deu do calor. Glória a Deus, aleluia. Mas estou aqui contando a vitória para meus irmãos, contando o milagre que aconteceu na minha vida. E o Senhor, ele faz a ferida e ele sara a ferida.
Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Ele só quer encontrar fé nos nossos corações, nós queremos acreditar. Eu acreditei. Se eu não tivesse acreditado na obra que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu não estaria mais aqui não, meus irmãos. Eu já estaria mortas. Eu já estaria morta. Mas Deus, Ele é soberano. Ele é compassivo. Glória a Deus, aleluia. Ele conhece tudo, as nossas estruturas, nossa necessidade, sabe tudo que nós precisamos antes que nós abra a nossa boca. Ele é misericordioso, o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus é soberano. Vamos aí? Aleluia, glória a Deus, para a palavra do Senhor que é gloriosa e eficaz, em nome de Jesus. Toda honra e toda glória dada para Ele, toda exaltação, todo louvor. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. Misericórdia, Jesus. Estamos chegando aí, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus, santo é o Senhor. 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 Digno de honra, de glória e de poder. Glória a Deus, santo é o Senhor. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória dada ao meu Senhor, toda exaltação, todo louvor. Aleluia, Jesus. Vamos, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Vamos aí, meus irmãos, em nome de Jesus. Então, nós vamos para Apocalipse, capítulo 19, versículo 16. E o refrão da palavra vai falar assim: Jesus Cristo é o Rei dos Reis. Vamos aprender mais um pouquinho aqui nessa faculdade do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Versículo 16. Fala assim: E na vestes, e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha aí, vou repetir mais uma vez. 16. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Forte, hein? Vamos para a palavra para nós entender mais um pouquinho aqui em nome de Jesus. Amém? Não deixe ninguém tirar seu foco, não. É muito importante quando nós ouve a palavra, porque aí nós não perdemos nenhum versículo. Às vezes um versículo vai falar com nós e aí você tirou o foco, não entendeu. Vamos lá. Muitos reis humanos se levantaram ao longo da história e outros foram rotulados reis naquilo que se destacaram acima dos demais. A literatura universal registra a vida de notáveis e famosos reis humanos. Porém, Jesus Cristo é o único chamado Rei dos Reis. Cada reino possui um rei, e o Rei dos povos de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Desde o Antigo Testamento, o povo de Deus se dirigia ao Senhor como seu rei. Amém? Vejamos. Em Salmo 2, versículo 6 e versículo 7, a Bíblia revela o momento em que o Pai decidiu eleger seu Filho Jesus Cristo para rei, dizendo: Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte, Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: Tu és meu filho,
eu hoje te gerei. Aleluia, glória a Deus, que forte, hein? Em Salmo 5, versículo 2, mesmo sendo o rei de Israel, Davi já se submete imediatamente ao seu rei, dizendo: atende a voz do meu clamor, rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Que bom seria se todos os monarcas da terra se dirigissem ao Rei do universo desta maneira. Olha, forte, hein? Como Davi se dirigiu, amém? Vamos continuar para nós entender. Em Jeremias capítulo 10, versículo 7, o profeta Jeremias se dirige ao Rei do universo, dizendo: quem te não temeria a ti, ó Rei das nações? Pois isso só a ti pertence. Portanto, entre todos os sábios das nações e em todo o seu reino, ninguém há semelhante a ti. Olha o que Jeremias falou para o Rei dos Reis. Glória a Deus, aleluia. Vamos continuar para nós entender. Em Daniel capítulo 4, versículo 3, o próprio imperador da Babilônia, o qual dominava o mundo de sua época, se rendeu ao Rei do universo, dizendo: qual grandes são os teus sinais, e qual poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Olha que forte. Aleluia! O rei da Babilônia, o próprio imperador da Babilônia, reconheceu Jesus como o Rei dos Reis, o Rei do Universo. Forte, né? Vamos continuar para nós entender. Aleluia. Em Daniel capítulo 4, versículo 3, o próprio imperador, repetindo, da Babilônia, o qual dominava o mundo de sua época, se rendeu ao Rei do universo, dizendo: qual grandes são os seus sinais, e qual poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Aleluia, glória a Deus, forte, né? Vamos continuar para nós entender. Em Zacarias capítulo 14, versículo 9, a Bíblia afirma: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naqueles dias, um será o Senhor e um será o seu nome. Glória a Deus. Olha aí, repetindo. Zacarias capítulo 14, versículo 9. A Bíblia afirma: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um será Senhor e um será o seu nome. Glória a Deus. E um será o seu nome. Glória a Deus. Vamos prosseguir para nós entender. Em João capítulo 1, versículo 49, Natanael, ao ver Jesus, lhe traz uma revelação que somente ele sabia. Exclamou dizendo: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha aí, Natanael falou isso para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos continuar para nós entender.
Em João capítulo 12, versículo 13, após Jesus entrar de forma triunfal em Jerusalém, as multidões saíram ao encontro dele, dizendo: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Olha aí, repetindo, João capítulo 12, versículo 13. Após Jesus entrar de forma triunfal em Jerusalém, as multidões saíram ao encontro dele, dizendo: Hosana, bendito o Rei de Israel, que vem em nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Toda honra e toda glória é dada para ele neste momento. Vamos prosseguir para nós entender. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, Paulo celebra um cântico ao Rei do Universo, dizendo: Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo sempre. Amém. Olha aí, Paulo falou isso para um cântico ao Rei do Universo. Aleluia, vamos continuar para nós entender. Em Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, a Bíblia afirma: e na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor do Universo. Filipenses capítulo 2, versículo 9 até o 11. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, entenderam? O refrão da palavra que falou aqui: Jesus Cristo é o Rei dos Reis. E aqui está falando, todos estão confirmando que Ele é o Rei dos Reis. Nós temos que confessar Ele como Senhor dos Senhores. Amém? Vamos para a conclusão da palavra. Em nome de Jesus. Aqui é a conclusão, o resumo. Presta atenção, vai falar conosco. Na qualidade de soberano dos reis da terra, Jesus Cristo nos continuou. Jesus Cristo nos constituiu. Jesus Cristo nos constituiu também como reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Repetindo, é a conclusão, que é o resumo. Na qualidade de soberano dos reis da terra, Jesus Cristo nos constituiu também como reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 e versículo 6. Jesus Cristo, sendo o Rei do Universo, não fica com medo de perder a sua posição, como acontece com os reis humanos. Pelo contrário, ele prometeu aos crentes vencedores que eles se assentarão no seu trono para reinar com ele. Forte, hein? Ele prometeu para os crentes que ia sentar com ele no trono para reinar. Olha que forte, meus irmãos. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, só o nosso querido Mestre e Rei Jesus Cristo pode fazer isso. Só Ele pode fazer isso. Jesus Cristo é o único ser que já nasceu rei. Aleluia! Só Ele que já nasceu rei. Em Mateus capítulo 2, versículo 1 e versículo 2, a pergunta dos magos do Oriente a Herodes foi a seguinte: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Portanto, Jesus Cristo é o único rei por excelência. Olha que forte, até aqui. Glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor.
Ele é o único rei que nasceu por excelência. Forte, hein? Toda honra e toda glória é dada ao meu Senhor. Olha aqui o refrão. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. É o que ia falar. Jesus Cristo é o Rei dos Reis. É o que ia falar na palavra. Aqui está confirmando. Aqui está confirmando o que Jesus é. O que Ele é. Ele não foi. Ele é. Ele continua sendo. E Ele sempre será o Rei dos Reis. Ele não muda. Aleluia, glória a Deus. Então vamos, meus irmãos, reverenciar Ele. Ele é o único. Ele é a porta, o caminho, a verdade, a vida. Ele é o caminho para a porta do céu. Nós só entramos no céu se nós confessar Jesus. É a palavra dele que fala, meus irmãos. Se você negar, rejeitar Jesus nesse século, quando for o dia de nós subir para cima, que ele vem nos buscar, ele vai nos negar também, como você negou aqui na terra. Mas se você confessar e receber, ele vai receber você e vai te confessar ao Pai, como filho, como herdeiro e co-herdeiro. Olha que forte. Então, você que entendeu a palavra agora, você que ainda não confessou Jesus como seu único, suficiente Salvador, você quer confessar? Você vai ali no cantinho e você fala assim: Senhor, eis-me aqui humildemente de todo o meu coração, eu entendi a palavra. Eu confesso o Senhor como meu único, suficiente Salvador. Salva-me, minha casa e minha família, perdoa os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Escreve meu nome no livro da vida, eis-me aqui. Me direciona, me ensina, me exorta, me levanta, segura na minha mão, tira de mim tudo aquilo que não é agradável ao Senhor, me lava, me dá vestes, tira essas vestes velhas, me dá as vestes novas. E o Senhor vai até fazer festa no céu, porque você confessou, o filho confessou. Olha a importância, o valor que tem um filho para Deus, né, meus irmãos? E para você que saiu da presença do Senhor, também é para você o convite. Se você saiu por alguma coisa, alguma picuinha na igreja com os irmãos, ou que você não entendeu, ou que você estava cheio, ou que você estava desorientado, que você não estava entendendo, ou que o cargo estava grande, a cruz que você estava levando, não corta ela não. Se você cortar a cruz para encurtar, para você não passar pelas aflições, quando for naquele dia que você for atravessar a ponte, você vai colocar a cruz e você não vai conseguir passar, porque você cortou ela. Ela não está no tamanho certo que foi dado para você. E aqueles que não cortaram a cruz, que carregaram a sua cruz, dando glória a Deus, quando eles for passar pela ponte, eles vão colocar a cruz para passar por cima e vai dar certinho, eles vão passar para o outro lado. Então, meus irmãos, vamos pensar muito bem, vamos prosseguir. Jesus, ele veio determinado com ordem do Senhor para cumprir tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele e ordenou para ele. E ele cumpriu. Hoje ele está onde? No trono. Por quê? Porque ele obedeceu. E se ele não obedece? Meus irmãos, agora veja nós. Se Deus coloca na nossa mão algo e nós deixa para lá, não dá valor, despreza, como que você acha que Deus se sente com isso? Se Ele te garante que Ele está no controle de tudo. Então, venha para Jesus, volte. Ele está de braços abertos para receber e Ele perdoa o pecado. Só que não continua pecando, não. Vem para Ele e veste roupa limpa e fica limpo. Em nome de Jesus. A palavra daqui, se você começar a meditar nesta palavra, pedir direção para Ele, pedir sabedoria, inteligência, você vai ter, você vai, olha, vai chegar a hora que você vai ler a palavra e você não quer mais nem parar de tão
lindo que Deus vai falando com você, porque é a boca de Deus a palavra. Deus vai falar conosco, sempre. Amém? Vamos orar ao Pai Nosso para terminar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós, seja o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu reino, a glória e o poder para todos os séculos. Amém, amém e amém. Fica na paz do Senhor Jesus, Deus abençoe. Não esqueça de deixar o seu joinha aí, seu like, para abençoar outras pessoas que vão se interessar por esse mesmo conteúdo para assistir. O YouTube envia. Você que não é inscrito, se inscreva em nome de Jesus. Estou apresentando a sua vida de dia e de noite. Ele está aqui. Eu coloquei uma cadeira para ele sentar e ele sabe que eu estou falando a verdade. Continue conosco. Você não vai se arrepender. No final, você vai entender. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.